Nós continuamos aqui no nosso estudo do livro dos Juízes, vendo como que o povo de Deus andava aí tão desesperançoso, porque aquilo que é inerente ao ser humano, né? O ser humano precisa de Deus porque nós somos feitura dele, nós somos criatura, então precisar de Deus é um elogio, faz parte do ser humano, de ser humano, precisar de Deus. Mas o que a gente faz? A gente precisa dele, a gente ou procura para fazer média, ou procura como causa e consequência, ou procura como se ele fosse um fazedor de barganhas, mas a gente não procura vendo nele a solução da nossa queda, porque nós caímos, porque nós desde sempre temos desconfiado dele. Então, o fato é que Israel, uma vez que estava habitando na terra prometida, eles não conseguiam, aquele povo não conseguia buscar ao Senhor se não fosse por barganha. E é nesse meio, é nessa esteira que vem o Jefté. Já vimos alguma coisa sobre ele há 2 vídeos atrás. E hoje, depois que ele se envolve lá com os rapazes levianos, o povo entende que ele é guerreiro e vai lá procurá-lo. E aqui nós temos então Juízes 11, a partir do versículo 7, os seus irmãos o procuram, o seu povo, o pessoal de Gileade. Aí, versículo 9, o Jefté pergunta para eles. Primeiro, o Jefté tem essa intenção de ser líder do povo. E é isso que dá um povo que é de Deus, que foi treinado 40 anos no deserto para ser governado por Deus, mas o que eles queriam mesmo? Queriam se impor uns sobre os outros, que é o normal do ser humano, o normal do ser humano sem Cristo. O ser humano em Cristo tem Cristo como seu Senhor, tem Cristo como seu mestre, mas um povo sem Cristo, eles ficam procurando líderes, eles querem se refugiar em alguém, aí junta esse povo precisando vencer os amonitas, com Jefté que se sentia rejeitado, ele propõe, olha, quer dizer então que se eu vencer os amonitas eu vou ser cabeça sobre vocês? Aí eles juram para ele, levam-no ao lugar sagrado, fazem dele um líder, e aí fala que Deus ouviu todas as palavras, fala que Jefté pronunciou suas palavras perante o Senhor em Mispa, que era o lugar onde estava lá o santuário, o tabernáculo. Daí para frente, a primeira lição que a gente tem então é essa, que é muito triste um povo que poderia ser governado por Deus, se ver agora governado por ambições humanas, o menino rejeitado que virou líder. Parece alguns pregadores pentecostais que a gente tem no Brasil atual. Eu era rejeitado, mas hoje eu passo o pano na cara do diabo. Eu passo o meu cheque de não sei quanto na cara do diabo. Jefté fazer isso a gente até entende. Agora, pregadores hoje fazerem isso é muito triste. Mas olha só que interessante. O Jefté ele acaba desenvolvendo uma consciência histórica que fundamenta a espiritual. E Deus está aí, acompanhando as tessituras humanas, acompanhando a mediocridade humana. E aí beleza, colocaram Jefté para ser liderança. Então ele chega no versículo 12, o que vai acontecer? Então ele foi lá conversar com as lideranças amonitas. Se você for olhar, ele estava falando aqui destas bandas do nosso mapinha mágico, Ele estava falando aqui, dessa banda que acabou pertencendo a Ruben, Gade e Manassés, do lado oriental do Jordão. Ele vai e conta a história. Não, nós não tomamos o que era de vocês. Primeiro que a terra de vocês, Deus falou que era para o povo do deserto apenas passar por ela, pedir permissão para passar. Aí o rei dos Moabitas, ou melhor, o rei dos Amonitas, ou os cananeus que tinha entre vocês, ficaram desconfiados da gente, nos atacaram, e aí nós tivemos que responder ao ataque. É o que ele vai dizer a partir no versículo 15. Fala assim, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra dos filhos de Amon, porque os Moabitas e os Amonitas eram descendentes dos filhos. Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. As suas filhas, que já tinham a mente toda sodomizada, cada uma tem uma relação sexual com o pai.
De uma veio os povos amonitas, de outra vieram os povos moabitas, mas como Ló era sobrinho de Abraão, Deus tinha uma aliança com aqueles povos ali. Ele chega a dizer isso em Deuteronômio: ó, eu dei essas terras a Moabe, eu dei esse pedaço a Amon. Nós tivemos que pelejar contra esse território aqui, porque eles vieram para cima da gente, a gente tinha que se defender. Porque seres humanos são isso. Primeiro, desejam ser liderados por alguém, segundo, vão precisar se defender uns dos outros. Com relação a se defender, Deus já tinha se levantado em favor de Israel, dizendo: eu vou dar a vocês essa terra, a guerra é minha, né? De acordo com a linguagem que esses povos entendem. É isso que ele estava explicando aqui. Aí depois disso tudo, ele vai fazendo todo um arrazoado, uma argumentação, né? Fez Jefté um voto ao Senhor e lhe disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. E aí que começa a tragédia, porque primeiro você tem um rei ou um juiz que não foi colocado lá por Deus, é fruto de mediocridades humanas. Vem fora do casamento, anda com rapazes levianos, aí o povo precisa dele para se proteger, aquela coisa toda. Mas no meio disso, ele fala assim: quer dizer então que se eu vencer os filhos de Amon, eu vou liderar sobre vocês? Aí ele aceita isso, porque ele quer liderar sobre o seu povo. Entra em aliança com Deus, e aí o que Deus faz? Deus abençoa esse governo, né? E a vantagem é que Jefté, ele tinha fundamentos históricos para agir naquela batalha que tinha um teor espiritual. Qual que era o teor espiritual? Por que os amonitas estavam se levantando contra Israel? Eles estavam querendo uma coisa que nem era deles, que já tinha sido dada a Israel por um povo que lá no deserto os resistiu, e Deus deu vitória àquele povo, já que era a linguagem da guerra que aqueles povos entendiam, né? Sobre essa questão da guerra, de Deus estar no meio disso, veja vídeos anteriores na playlist de Deuteronômio, na playlist de Josué acerca desse assunto. Aqui é interessante então como que a consciência histórica fundamenta a espiritual, né? Dá a ela uma base, mas uma coisa é certa: o que não nasce do espírito perece no paganismo, porque não foi Deus quem chamou Jefté para ser o líder dos israelitas. Ele veio em meio às circunstâncias. Mas o versículo 29 vai dizer que o Espírito do Senhor, porque tinha algum problema espiritual ali, um povo injustamente que iria tomar territórios que eram de Israel. E aí, nesse contexto, apesar da liderança não ter sido colocada por Deus, o Espírito do Senhor possui Jefté no sentido de dar ele força física para combater aqueles povos. Mas em meio a isso tudo, mesmo ele tendo uma consciência histórica da história do seu povo, ele tinha uma mente pagã. Porque ele fala assim: se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, ou seja, não basta eu ser líder sobre o meu povo, eu tenho que chegar com uma vitória portentosa. Mas aí eu faço um conchavo com Deus, eu mato, ofereço em sacrifício a Deus a primeira pessoa que passar no meu caminho. Mas esse assunto a gente fica para o próximo vídeo. O que eu queria que você entendesse é isso. O Senhor nos chamou para ser seres humanos, mas em meio à nossa humanidade, essa era a mensagem que ele queria passar com Israel. Em meio à nossa humanidade, ele gostaria muito que você o consultasse, que ele colocasse lá pessoas segundo o coração dele, e não pessoas que vêm do meio das efervescências humanas, né? Um menino que é rejeitado se envolve com rapazinhos levianos, e que depois, para poder se tornar líder sobre o seu povo, ele se propõe a derrotar o povo amonita. Aí no meio daquela história toda, os amonitas precisavam ser derrotados, e aí o Espírito do Senhor o enche nesse sentido. Mas ele estava longe de dizer que Jefté era um juiz que saiu do escrutínio ou do conselho divino. Não era. Ele era alguém resultado das circunstâncias. E este é o livro dos Juízes, mais uma vez, nos ensinando a como não agir sem juízo em relação ao Senhor que tem se revelado a nós. Pense nisso, pense na sua história pessoal, pense em quantas coisas da sua vida você poderia consultar ao Senhor. Não estou falando aqui, eu vou consultar o Senhor para cozinhar uma carne, vou consultar o Senhor para vestir uma roupa, vou consultar o Senhor... Não. Mas existem situações
onde você vai consultar ao Senhor, às vezes situações mais sérias, como a compra de um veículo, a compra de uma casa, a compra de uma propriedade, mas ao mesmo tempo você vai consultar ao Senhor no sentido de que Ele quer te dar sabedoria para viver a partir disso. Então não se trata de ser empreendedor, é até de perguntar, Senhor, será que o meu empreendedorismo é resultado da minha vida contigo ou o meu empreendedorismo é resultado de espertalícios humanos? Essa é uma pergunta, por exemplo, que eu te convido a fazer. Nós que estamos neste cristianismo dos empreendimentos, né? Pense nisso e no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse sacrifício humano que Jefté ofereceu a Deus.